vai conseguir. Queria que a guitarra adorasse a Deus com o solo, antes de começar a próxima música. Porque, irmãos, não são só as nossas vozes, é tudo que a gente tem adora a Deus. Amém? E às vezes a gente vê assim, tocando bem, mas esses meninos ensaiam e se esmeram, são músicos e uma qualidade, profissionalismo que deixa a gente envergonhado, né, Marcos? A gente que está querendo aprender com eles, né? Às vezes dá um nó aqui de ver tanta qualidade. E eles têm muito para adorar a Deus também. Amém? Então vamos cantar agora ao Senhor ao erguermos as mãos. E enquanto isso, vamos prestar atenção, logicamente no louvor, mas na bênção que pode sair de um instrumento como a guitarra do Tiago. Vamos lá, Tiago? Vamos.
apresentar agora o nosso querido pastor Carlos Ribeiro. Vamos aplaudir a Jesus pela vida do nosso pastor. Eis aí o seu povo, eis a sua igreja. Deus te abençoe. Obrigado, pastor. Obrigado, Cláudio, pastor Cláudio. Eu ganhei um livro ali, né, lançamento. Muito obrigado. E é só marcar, viu? Vamos ver uma data, né? Nossa escala, ela muda muito. Eu soube na sexta-feira, porque a Gessi me alertou que eu estava aqui. É a quarta mudança da escala esse mês. Aqui não é Band, não, mas... Mas muda a cada 5 minutos. Né? Então a gente precisa ver, se não tiver ninguém escalado da sede, a gente não pode mexer na escala da sede. Eu quero... Enquanto você falava, mesmo antes de apresentar o livro, eu já estava pensando em alguns temas que necessidade específica da igreja, né? Para você estar lá conosco, tá? Em Jardim Primavera. Né? E enquanto você dava os avisos aqui, eu notei assim uma coisa interessante, né? A gente fala muito que a Maranata é uma igreja em 3 endereços. E existe uma sintonia tão grande, que às vezes nos assombra. Lá em Jardim Primavera nós temos o mesmo esquema que nós temos aqui em Campo Grande, dos cultos temáticos durante a semana. E aí, chegando lá, sobrava uma quinta-feira no mês de 5. Aí eu também coloquei o culto da palavra, mais um culto da palavra, né? Nesse dia, e especificamente dirigido pelo IBM, né? Então, aqui também o pastor, nós não nos comunicamos nessa questão e fez a mesma coisa. A outra questão é que nós não recebemos orientação para comemorar o dia da igreja perseguida, né? E aí, um banner muito parecido, o pessoal preparou lá, e domingo nós temos o dia da igreja perseguida também lá em Jardim Primavera, com programação pela manhã, com programação à noite. Nós vamos ter lá um missionário, né? A próxima quinta, que também é a quinta missionária, nós vamos ter uma missionária lá com experiência na Índia. E assim, irmão, parece não, eu tenho certeza, né, que Deus, Ele conduz essa igreja. Sabe? Não só a igreja de Campo Grande do Jardim Primavera, mas a Maranata como um todo. Há uma direção de Deus e algo sobrenatural. Sabe? Então eu queria glorificar o Senhor nessa questão. Eu me sinto honrado de ser pastor dessa igreja. Eu me sinto honrado por pertencer a esse ministério tão bonito, tão abençoado. Tá? E me sinto honrado de estar aqui novamente essa noite, junto com os irmãos. Aleluia. Então é muito bom estar aqui, irmãos. Tive assim meio fragilizado, aí peguei eles chamam tudo de virose, né? E aí eu tive quase 20 dias, irmãos. E um princípio de pneumonia, mas graças a Deus já saí da fase crítica. Hoje eu fiquei ali naquele lado, talvez vocês tenham assim estranhado, eu sinto sempre aqui, mas por causa do ar, né? A gente está se resguardando um pouco, a garganta ainda se ressente. Tomamos aí alguns antibióticos muito pesados e isso acaba nos fragilizando. Tá? Mas é da sua Bíblia, lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 16. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, do 19 até o 26. Uma pena, viu, maestro Davi? Poxa, eu vim pensando em ouvir a orquestra. Mas ela vai lá, né? Vai, 26 de agosto. É isso, maestro? 26 de agosto, nós estamos lá com a orquestra. Todos acharam, amém? Atos dos Apóstolos, capítulo 16,
a partir do verso 19. A palavra de Deus diz assim: vendo os seus senhores que se lhes fizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades, e levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com vara. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Estes, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés do tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Curva a cabeça, feche os olhos. Senhor, tem sido tão bom esses momentos que nós temos passado aqui nesse lugar, porque em meio aos louvores aqui entoados, os acordes assim, molhados pela unção do Teu Espírito que nós ouvimos desses instrumentos, nós já temos ouvido a Tua voz aqui nesse lugar, nós já temos sentido a Tua presença santa e poderosa aqui nesse lugar, e nós queremos te dizer muito obrigado, porque Tu és um Deus que fala assim. Tu não és como os deuses dos povos, que tem boca e não fala, tem ouvidos e não ouvem, tem olhos e não veem, eles têm mão, mas não apalpam, Senhor. E Tu fazes todas essas coisas. E muito mais do que isso, Tu te preocupas conosco, porque a Tua palavra diz que Tu te assentas na redondeza da terra, Senhor, para nos contemplar. Isso renova a nossa esperança, Senhor. Isso nos faz com que nós vençamos os obstáculos que se apresentam diante de nós no dia a dia, Senhor, porque nós temos a certeza, a convicção de que nós não estamos sozinhos. Alguém que nos guarda, alguém que nos protege. Isso é gratificante. Muito obrigado por isso. Temos lido agora a Tua palavra nesse momento de culto, e a nossa oração, nosso clamor é que Tu continues falando conosco, continue falando comigo, continue falando com o Teu povo, Senhor, e cumpre mais uma vez nesta noite, neste lugar, os Teus propósitos eternos, curando, libertando, salvando, tudo isso para a glória, tudo isso para o louvor do Teu nome, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Então, irmãos, um dos milagres mais extraordinários que o texto que lemos ele narra não é o terremoto que moveu o chão e quebrou as cadeias dos presos, soltou os presos. Normalmente, quando a gente olha para esse texto, a gente conclui que foi um milagre muito grande. Realmente foi um milagre extraordinário, porque toda a intervenção de Deus, ela é extraordinária, porque Deus, Ele é o único ser no universo capaz de fazer coisas extraordinárias.
Então, se você precisa de algo que aconteça na tua vida, algo extraordinário que ninguém pode fazer, se ponha diante de Deus e coloque essa tua necessidade, porque Ele é poderoso para fazer isso na sua vida. Porque Ele é aquele que chama as coisas que não são como se já fossem. Uma capacidade ímpar de criar do nada circunstâncias e situações para fazer aquele milagre na sua vida. Mas vou dizer, um maior milagre na minha concepção, no meu modo de ver, não foi a terra tremer, porque afinal de contas Deus fez a terra e de uma forma que a gente não entende, Ele dá ordem às forças da natureza que se manifestem da maneira que Ele quiser. Vento, volta às tuas câmaras, mar, se acalma. Os evangelhos narram isso. Então Ele tem poder para ordenar um terremoto, como para fazer parar um terremoto, Mas o maior milagre é outro. O maior milagre está no fato de que Paulo e Silas, depois de ter as vestes rasgadas, serem açoitados com varas, ter os pés presos no tronco, e mesmo assim a palavra de Deus diz que por volta da meia-noite Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os outros presos ouviam, atônitos, certamente, atônitos. Irmãos, eu já falei isso aqui uma vez. Eu vi uma exposição, foi lá no Shopping Caxias, o Homem do Sudário, parece que rodou por aí. E uma coisa que me chamou a atenção foi uma réplica, dos chicotes, em que particularmente Jesus foi açoitado com aquele tipo de chicote, e certamente Paulo e Silas aqui também o foi neste episódio. Olha, é algo inimaginável. A ponta do chicote tem uns ossos muito pequenos, sabe? Com pontiagudos. E a gente fecha os olhos e a gente imagina um suplício de Jesus, como também foi o suplício de Paulo e Silas aqui. Algo inimaginável para a nossa vida hoje, sabe? Inimaginável. E a Bíblia diz que depois disso tudo, eles cantavam louvores a Deus, sabe? E aí a gente começa a viajar no tempo, e nos versículos anteriores aqui, a palavra de Deus diz que lá no verso 6, eles tiveram uma visão, e depois eles procuraram aqui no versículo 10 partir para aquele destino, concluindo que Deus os havia chamado para ali naquele lugar eles anunciarem o Evangelho. No versículo 11 a palavra de Deus diz que eles chegaram ali em Filipos e, pregando a palavra, uma mulher assim de importância relevante chamada Lídia se converte. Mas não somente Lídia, o verso 15 diz que depois dela ser batizada, ela e toda a sua casa roubou a ele, dizendo: se julgasse eu sou fiel ao Senhor, entra na minha casa e cai aqui. Quer dizer, toda a família, sabe, foi salva, sabe? Eles receberam ordem de Deus para mudar de direção. E aí Deus os leva até ali em Filipe, e aí o ministério deles se expande, porque logo uma família inteira se converte. Continuando ali naquela cidade, no verso 16 diz que uma jovem possessa de um espírito, que dava lucro a alguns homens, ela é liberta. Paulo ora por ela e ela é liberta. E depois de todas essas vitórias,
depois de terem obedecido à ordem de Deus, esses homens são presos e açoitados. E aí eu me coloco, eu particularmente me coloco no lugar deles. Eu ia dizer assim: poxa Deus, eu ia para lá, você me manda eu ir para outra direção, eu vou para outra direção, tu me usa para salvar uma família toda, depois tu me usa para libertar uma mulher que era fonte de lucro, né, para sujeitos de caráter duvidoso, e depois eu tomo uma surra dessa e sou amarrado no tronco. Eu particularmente talvez ficasse meio revoltado com Deus, sabe? Por isso que eu digo que o milagre sobrenatural, um milagre espetacular, não foi a terra tremer, mas foi depois de tudo isso, Paulo e Silas cantaram louvores a Deus. E aí a gente começa a questionar. Essa mensagem é uma mensagem que me fez refletir. Nós começamos a nos questionar como anda o nosso cristianismo hoje. Sabe? É uma mensagem para nós refletir como anda o nosso cristianismo hoje. Em regra geral, nós não temos tribulações tão grandes, nem a metade do que sofreu nesse episódio particularmente, mas em toda a trajetória da vida deles foi muito mais que isso. Nós nunca passamos por uma situação como essa e talvez nunca vamos passar. O mundo está mudando, temos visto algumas coisas aí, estamos sendo perseguidos pelo mundo e nós precisamos estar preparados. A gente não sabe o que vem por aí, não sabemos o que vem por aí. O quadro, ele assusta. Por isso, nós, eu e você, precisamos estar preparados para glorificar o nome do Senhor em toda e qualquer circunstância. Amém. Glória a Deus. A área econômica do nosso país, o quadro é assustador. Nós tivemos agora no mês de março, 100 mil pessoas desempregadas. É o maior número desde 1992. Eu li uma reportagem do ex-ministro Recupero, é um camarada muito lúcido, muito inteligente, veio das camadas populares, ele não é filho de alguém de relevância, e ele foi ministro da Fazenda. Ele, em 94, ele deu forma ao Plano Real, o nome dele não é muito divulgado. Eu li uma reportagem que ele diz que ainda esse ano no Brasil nós vamos ter pelo menos mais 700 mil pessoas desempregadas. Isso falando na área econômica, mas em todas as áreas do Brasil nós vemos uma piora da situação. A saúde vai mal, a educação vai mal, a corrupção, apesar de todo o combate, ela continua, sem contar que existem muitas leis sendo votadas que podem tentar impedir de uma maneira legal a pregação do Evangelho da forma que nós pregamos hoje. Então nós precisamos estar preparados para o dia mau, porque eles podem vir, mesmo você sendo fiel a Deus, mesmo você buscando fazer a vontade de Deus, o dia mau pode vir. Jesus nos disse que neste mundo nós teríamos aflições, mas que tivéssemos bom ânimo, tivéssemos isso que Paulo e Silas tinham aqui, bom ânimo para enfrentar o dia mau. Glória a Deus. Devemos estar preparados com isso. Por isso que eu digo que essa é uma mensagem assim reflexiva. Nós precisamos refletir
sobre o cristianismo que nós estamos vivendo no nosso dia. Grande parte da mídia mostra e está infundindo na mente do povo um outro evangelho. Um evangelho que não é bíblico. Mandaram para mim um vídeo essa semana, né? Uma fila de homens subindo um morro. Chega a ser hilário se não fosse deprimente antes. Subindo um morro, cada um com um amarrado de vassoura. Não sei se alguém recebeu esse vídeo aí. Amarrado de vassoura, subindo um morro. E eles iam ungir a vassoura. Parece que para hoje está vendendo nas igrejas R$1.000 cada vassoura. Irmão. Antes, coisa terrível. E aí eu comentando hoje pela manhã lá no início da escola bíblica dominical, aí alguém falou assim para mim. Eu falei, rapaz, falta de caráter, porque essa gente conhece a Bíblia. Ele falou, pastor, eles estão fazendo o trabalho deles. Quem compra é que falta um pouco de cristianismo na vida dessas pessoas. Quem dá R$1.000 numa vassoura e acredita nisso, sabe, o povo está buscando, é o cristianismo que tem uma parcela imensa da população está buscando, um cristianismo sem cruz, que basta comprar uma vassoura, varrer a sua casa com aquela vassoura e todos os problemas seus estão resolvidos. É o cristianismo que uma parcela imensa da nossa população crê, porque vão à igreja, ou vêm à igreja, como vão no supermercado, buscar a sua bênção lá na prateleira. Mas cristianismo não é isso. Cristianismo tem cruz. Nesse mundo terei aflições. Tenho bom ânimo porque eu venci o mundo. Pegou uma menina hoje na igreja lá. Nós estamos num seminário lá de música, de adoração. E pegou uma menina. Ela foi criada na Maranata de Caxias. Quando eu saí de lá, ela tinha 2 anos. Hoje ela é pregadora, né? Tainá. Hoje a família foi morar lá em Xerém, e ela está numa igreja pentecostal assim, bem avivada, né? Então, se o pastor trouxer ela aqui um dia, sabe que ela é bem avivada, sabe? Ela nos levou bem reteteira, sapateada, sabe? Sapateada. Ela quebrantou a igreja a começar. Primeira postura dela. A irmã dela é a Mariana, canta muito, é desse tamanho assim, maior do que eu. E ela, devido a muita enfermidade que ela enfrentou na infância, né? Ela não cresceu muito no tamanho, mas ela cresceu de uma forma extraordinária espiritualmente. E ela está ministrando nas igrejas. Essa menina tem lúpus, toma uma série de medicamentos. Mas como Deus usa aquela moça, sabe? Como Deus usa aquela moça. Ninguém diria se ela não falasse. A irmã dela, nem ela falou. A irmã dela, que depois que ela terminou, pegou o microfone e falou. A vida difícil que eles levam, ela com 25 anos hoje, em constante tratamento. Mas mesmo assim, Deus usa essa moça. Ela não se revolta contra Deus. Ela crê na cura, mas ela falou, olha, se Deus não me curar, eu vou continuar, enquanto tiver força, pregando esse evangelho. Porque eu tenho visão da eternidade, irmão. O que fez com que Silas e Paulo cantassem louvores depois de terem sido açoitados é justamente isso, visão da eternidade.
Nós precisamos ter visão da eternidade. A nossa visão, ela tem sido muito temporal. Nossa visão tem sido muito no aqui e agora. O que Deus pode me dar amanhã? O que Deus Ele pode me dar amanhã? Será que é um emprego público, onde eu vou trabalhar pouco, ganhar muito e ter a minha aposentadoria poupuda, né? Será que é isso? Será que é disso uma cura com a enfermidade? Deus pode curar. Deus pode te dar um serviço público de qualidade. Deus pode te dar equilíbrio no meio da família, mas Deus também pode não te dar. Deus é Deus, Ele é soberano. Nós não conhecemos os propósitos de Deus. Ele age de diversas formas, de diversas maneiras. Ele age individualmente. Mas será que, como Silas e como Paulo, nós vamos, em meio à crise, nós vamos em meio à tribulação, à aflição, cantar louvores para a glória do Deus Todo-Poderoso? Sabe, a Tainá, eu fiquei imaginando o que seria glorificar o nome do Senhor com a vida. Ela está glorificando o nome do Senhor com a vida. Ela não reclamou de nada, ela não falou sobre nada. A Mariana, que depois que ela terminou, ela falou: eu não queria, pastor, 5 minutinhos aqui para contar a história da Tainá, e contou isso para a gente. Eu não queria imaginar que aquela menina, né, uma palavra tão incisiva, tão forte da parte de Deus, podia viver uma situação como aquela vive, dependente de medicamento todos os dias. A Mariana falou: são vários os medicamentos que ela toma todos os dias, mas ela não deixa de ir para a casa do Senhor, vai glorificar o nome do Senhor. Sabe, quando a grande maioria da juventude, inclusive dentro da igreja, abre mão de momentos como esse de glorificação do nome do Senhor, ela está ali buscando a Deus, buscando em casa uma palavra para dividir com o povo de Deus, para tentar levantar alguns, porque infelizmente grande parte da igreja ainda está dormindo nos nossos dias. Infelizmente. É muito simples. É muito simples. Os cultos de oração. Nós temos bons cultos de oração aqui em Campo Grande. Sabe? Mas o pastor precisa fazer uma força grande para ter esse número aqui. E, como também lá em Jardim Primavera, poderia ser bem melhor. Deus poderia usar a nossa igreja com um poder muito maior, se houvesse um número bem maior de pessoas, sabe, com vontade espiritual de buscar a sua face, de se dobrar diante da sua soberania, de viver uma vida que realmente glorificasse o nome do Todo-Poderoso no dia a dia. Isso nós só conseguimos com oração. Só com oração. O pastor pediu para jejuar, né? Com oração e com jejum. Nós vamos conseguir isso. Uma ação mais consistente de Deus no nosso meio, onde as pessoas que não têm ainda uma experiência com Deus sejam atraídas e entreguem suas vidas nas mãos do Senhor. Onde aquele que está enfermo, que está doente, entre e encontre cura, e aquele que está opresso encontre libertação. Nós, né, pessoal, ainda somos de um tempo na Maranata, e eu tenho saudades daquele tempo em que nós entrávamos, por exemplo, na igreja de Caxias, num culto de quinta-feira, que era mesclado com uma mensagem evangelística, mas também tínhamos momentos fortes de oração, e a igreja lotada, e começava o louvor, e de repente o inimigo se manifestava de um lado, se manifestava do outro,
e os diáconos tinham muito trabalho ali, expulsando aqueles demônios, porque eles não resistiam ao poder de Deus que se manifestava naquele lugar. Nós precisamos voltar a esse tempo, irmão. Sabe por quê? Porque Deus não mudou. Nós é que temos mudado. Sabe o que faz homens como Paulo e Silas, homens como nós, sujeitos às nossas carências e às nossas fragilidades, serem humanos iguais a mim e a você, cantarem louvores e glorificarem o nome do Senhor com os pés presos no tronco e certamente sofrendo dores lancinantes, porque o máximo que o carcereiro fez com eles foi jogar sobre o corpo deles um bocado de água com sal, né? Que aumentou muito mais a dor. A gente se transfere para aquele ambiente ali e a gente consegue ver isso. E esses homens cansados, cheios de dores, eles oravam e glorificavam o nome do Senhor e cantavam também. Lógico, esperado depois das manifestações de poder, da forma que eles foram usados ali, era ser aplaudido pela população daquele lugar, era ser louvado pela população daquele lugar, mas eles foram presos, açoitados, tiveram seus pés presos no tronco. Fico imaginando mais uma vez como seria a minha reação. Certamente a minha fé seria profundamente abalada. Eu estaria triste, estaria deprimido, questionando a Deus por que Ele permitia aquele suplício. Fico pensando qual a motivação que levou Paulo a Silas a cantar com o corpo rasgado pelos açoites, né? E os pés presos no tronco. Faz uma viagem 2000 anos atrás, lá pelo ano 50 mais ou menos, 1900 e poucos anos atrás. Faça uma viagem até lá, a esse quadro, e se imagina ali 2 servos de Deus, todo machucado, cantando e louvando a Deus, sabe? E aí, irmãos, concluo que isso é uma paixão arrebatadora por Jesus, só uma paixão arrebatadora pela obra do Senhor poderá nos fazer cantar louvores depois de situações tão complicadas, né? No meio do nosso dia a dia. A tragédia, ela não pede carteira de identidade. Ela pode se abater sobre a minha vida e a sua vida a qualquer momento. Por isso, nós precisamos, como servos de Deus, estarmos preparados para esse momento que, eu volto a dizer, pode acontecer na minha ou na tua vida. Concluo também como é superficial a nossa fé, como é superficial a nossa relação com Jesus. Qualquer tribulação muito menor, de muito menor intensidade, nos abate, nos deprime e põe dúvida no nosso coração, na grande maioria das vezes, sobre o poder de Deus. Será que Deus é tão poderoso que Ele não poderia evitar essa questão, evitar essa circunstância? Algumas perguntas, algumas respostas nós só vamos ter lá na eternidade. Mas a palavra de Deus nos conforta quando ela diz que de uma forma que nós não entendemos, nossa mente é finita, a palavra de Deus diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que o têm. E nós temos que nos agarrar nessa resposta de Deus. É difícil, é muito complicado em alguns momentos, mas quando a gente olha para esse quadro
que foi narrado aqui na palavra de Deus, nós entendemos que de uma forma ou de outra, Deus tem propósito em tudo. Sabe? Mesmo que a gente não entenda, Deus tem propósito em tudo. Deus, Ele é soberano. Deus é soberano. Sabe? Deus é soberano. Nós temos que nos agarrar nisso. Nossa motivação, até para a igreja, como eu já disse, é o que podemos fazer para que algo, aconteça na nossa vida, que nos abençoe naquela área. Mas a gente tem que mudar essa motivação. Sabe? A nossa motivação deve ser: o que eu posso fazer? De que forma Deus pode me usar para que o reino de Deus avance? Para que o reino de Deus, para que o Evangelho alcance algumas outras pessoas, muitas difíceis de ser alcançadas, mas crendo na palavra de Deus, que diz que nada é impossível para Deus, nem para aquele que crê. A gente tem que buscar essa motivação para a nossa vida, sabe? O que eu posso fazer para que o reino de Deus avance? O que eu posso fazer para aquela pessoa que não crê em Deus, para aquela pessoa que vive com as costas viradas para Deus, mude de atitude e tenha uma experiência com Deus que vai mudar a sua história, vai mudar a história dessa família toda, como mudou a história da família de Lídia. Sabe? Paulo, ele foi açoitado, Silas foi açoitado, sabe? Mas valeu a pena, porque toda uma família foi salva, e através dessa família, milhares de outras famílias tiveram um encontro, uma experiência com Deus, porque Paulo e Silas decidiram ouvir a voz de Deus e mudar de direção. Muitas vezes Deus muda a direção da nossa vida. Paulo e Silas não entendiam por quê, mas hoje, quando a gente lê a Bíblia, nós temos a resposta. Muda de direção Paulo e Silas, porque tem uma família ali em Filipos que aprove ali salvá-los, e através delas ser uma bênção na vida de muita gente. Tá? Deus muda muitas vezes, em muitas circunstâncias, a direção da nossa vida. Ele muda muitas vezes a direção da nossa história. Nós não entendemos no momento, mas lá na frente nós vamos ter a resposta, porque Deus não deixa ninguém novo. A gente tem que buscar Deus nessa perspectiva, que motiva muita gente, É como Deus vai fazer um milagre na minha vida. Será que aquele carro, sabe, que é meu sonho de consumo, eu vou conseguir? Será que é aquela casa? Deus muitas vezes não nos dá aquilo que nós queremos, mas Ele nos dá aquilo que Ele acha que nós precisamos. E muitas vezes é algo que não é tão agradável, mas eu tenho dito que Ele sabe tudo e Ele pode tudo, sabe? A gente tem que viver nessa perspectiva. Estamos indo, Jesus, como eu já disse, como vamos ao supermercado, mas a cruz não foi para que nós adquiríssemos coisas. A cruz tem a ver com salvação da nossa alma. A cruz, ele tem a ver com a eternidade ao lado de Deus. A cruz tem a ver com coisas
que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem chegou à mente de nenhum mortal aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o temem. A cruz tem a ver com isso. A cruz não tem a ver com coisas temporais. Deus pode até fazer. Eu disse que Ele pode tudo, Ele faz tudo. Mas isso é coisa de Deus. Mas a cruz tem a ver com salvação. A cruz tem a ver com visão da eternidade. A cruz tem a ver com presente, sim, mas lá, quando nós chegarmos lá, aleluia, tudo que Ele nos der aqui, além da salvação, é supérfluo, mas a cruz tem a ver com isso. O maior milagre não foi o terremoto. Eu preguei muitas vezes sobre esse texto. Eu ainda falava assim: foi o primeiro portão automático que apareceu na terra, né? Um dos primeiros. Usado, quebra as cadeias, arrebenta tudo. Mas não foi isso. Foi a disposição como aqueles homens enfrentaram a dificuldade e o problema. Foi a forma como eles enfrentaram a tribulação. Foi a forma como eles enfrentaram a aflição. Quando não havia mais nada a fazer, eles louvaram e glorificavam o nome do Deus Todo-Poderoso. Quando, pelos olhos humanos, o destino deles seria, quem sabe, o justiçamento público, né? Segundo os olhos humanos, e até, quem sabe, os olhos deles, eles cantavam e glorificavam o nome do Senhor, esperando a morte. Cantavam e glorificavam o nome do Senhor. Mas o Deus que pode tudo e que sabe tudo, Ele mandou que a terra tremesse, né? Quando tudo parecia perdido, a terra treme e eles são soltos. Quando tudo parecer perdido na história da tua vida, saiba que Deus tem poder de fazer um milagre. Se a tua atitude for como a atitude de Paulo e Silas, no meio do fogo ardente, louvar e glorificar o nome do Senhor. Porque Deus é bom, porque Deus é maravilhoso, Ele é misericordioso, Ele tem coisas tremendas para mim e para você. Não digo que é nessa vida, mas quando um dia chegarmos lá na eternidade. Vamos ficar de pé, né? Vamos ficar de pé, a gente está terminando, são 8 horas. Eu quero pedir licença para o pastor para perguntar a você que nos visita nessa noite, primeira, segunda vez, se você quer entregar tua vida nas mãos desse Deus maravilhoso. Tem alguém? Faz um sinal assim, porque nós vamos orar por você. Tem alguém conosco nesta noite que quer entregar sua vida nas mãos de Jesus? Faz um sinal, que a gente vai orar por você. Eu quero fazer um segundo apelo. Você que de repente não está entendendo muito o que está acontecendo na tua vida, na tua história, você está passando por problemas, você é fiel a Deus, mas você está passando por problemas que você não entende o porquê, né? Tem momentos que parece que você não vai ter força para prosseguir. Isso é inerente ao ser humano, não é pecado, sabe? Mas tem momentos que nós nos sentimos fragilizados pelas situações, nos sentimos fragilizados pelas circunstâncias. Parece que a gente não vai conseguir dar um passo mais à frente. Isso acontece comigo também, né? Se você quiser pedir a Deus força, sai do seu lugar, vem aqui que a gente vai terminar essa reunião orando por você. Você que se sente fragilizado por situações, por circunstâncias, e quer pedir a Deus: Senhor, me ajuda,
Senhor, parece que tem hora que eu não vou suportar. Senhor, a situação é complexa, a situação é complicada, e eu não estou conseguindo louvar o Teu nome, eu não estou conseguindo glorificar o Teu nome, Senhor. Eu estou sendo sufocado por situações, eu estou sendo sufocado por circunstância, eu não consigo ver o Teu agir no meio de todo esse processo que está acontecendo comigo. Você estiver numa situação parecida com essa, em que parece que as forças elas se esvaem, parece que a gente não vai conseguir se levantar. Esse é o lugar em que a gente vai terminar essa reunião orando por você. Quero pedir licença para o pastor, eu vou orar por essas pessoas, tá? Se você quiser ir saindo do seu lugar, estando aqui, Deus, nós nos colocamos diante de Ti nesse momento, Senhor. E tem pessoas, filhos Teus, filhas Tuas, meu Deus, que estão passando nesse momento por um processo muito complicado em suas vidas. Senhor, eu não sei qual é a circunstância, eu não sei qual é a situação, eu não sei, meu Deus, qual é o quadro, meu Deus, que esses irmãos estão vivenciando. Abençoa, Jesus. Senhor, são filhos e filhas fiéis Tuas, Senhor. E muitas vezes nós não entendemos esse processo, porque o justo sofre, Senhor. Esta foi a pergunta de Jó: por que o justo sofre? Meu Deus, dá para essas pessoas, esses irmãos e irmãs, aquelas respostas, Senhor, que a teologia não dá. Meu Deus, dá aquelas respostas que a ciência não dá, aquelas respostas que o homem não pode dar, que eu não posso dar, mas dá Tu mesmo essas respostas, Senhor. Mas sustenta-os diante de Ti, sustenta-os na Tua presença, que é santa e poderosa. Renova as suas forças, renova a sua esperança, Senhor. Faz o mesmo milagre, Senhor, que Tu fizeste na vida de Silas e de Paulo. Que elas possam cantar no meio da crise, que elas possam cantar no meio da angústia, certo, com a esperança de que amanhã vai ser melhor do que hoje, Senhor, porque Tu és poderoso para operar este milagre na vida deles. É o nosso clamor, oração, em nome de Jesus. Glórias ao Teu nome. Amém. Pastor Xavier, agradecer. Levante as suas mãos, aplauda Jesus mesmo. Aleluia. Louvado seja o Teu nome, Jesus. Exaltado seja o Teu nome. Abre a boca também. Glorifica o nome de Jesus. Jesus Todo-Poderoso. Santo, santo, santo é o Senhor. Aleluia. Obrigado, pastor, por essa palavra tão gostosa, tão edificadora. E é isso que o Evangelho faz em nossas vidas.